muito bom que vocês levantassem sua mão, botassem no chat, não fique com receio de querer interagir e talvez cortar. Pode me parar, pode parar a Letícia, a Eduarda, tá? E a gente para e a gente conversa, para a gente fazer uma roda de conversa bem boa, né? Bem bacana, bem boa, como diz os gaúchos, né? Pois bem, desculpa. O meu nome é Magno, tá? Eu passei pela zootecnia, o curso técnico, em São Vicente do Sul. Agora sou graduando de Ciências Biológicas. Sou atualmente voluntário do PIBID, do Programa de Iniciação à Docência, e bolsista do PET, o Programa de Educação Tutorial. Então, fico muito assim, ó, honrado com as experiências e com os conhecimentos que eu adquiri aqui, tá? E agora eu vou passar para minhas colegas para elas poderem se apresentar e logo nós demos o segmento e eu vou falar para vocês a dinâmica de como vai proceder durante os dias e algumas dúvidas. Boa noite, gente. Eu me chamo Eduarda Malavolta Cortese, eu sou de São Francisco de Assis, moro no interior e curso licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto Federal Farroupilha, campus São Vicente do Sul. Eu sou bolsista no PET e sou voluntária no PIBID. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, pessoal. Eu sou Letícia Carvalho Dias, sou de São Pedro do Sul. Eu fiz o técnico em agropecuária junto com o ensino médio ali em São Vicente, no IFAR. Atualmente eu sou licenciada em Ciências Biológicas, colega do Magno, da Eduarda, e também sou bolsista do PET. Pois bem, pessoal, esses são o trio, né, que é nossa parceria, juntamente com o PET. Eu quero, antes de iniciarmos, deixar aqui os meus sinceros agradecimentos, assim, ó, à Patrícia, que deu um suporte extra para a gente. A Patrícia foi uma pessoa fundamental, principalmente nas dúvidas da tecnologia, né? Queremos agradecer muito a Bibiana, vou chamar assim, professora Bibiana, que está sempre nos socorrendo, tanto na licenciatura, na graduação, no PET. Assim, a gente fica muito feliz assim, em ter pessoas dispostas a ajudar, assim como a Bibiana, que mesmo não estando com a gente no curso, o que você precisa, ela está ali sempre pronta para ajudar. Também quero agradecer aqui ao professor Felipe, nosso tutor, né? Professor Felipe, eu chamo ele às vezes de paizão, né? Que ele realmente é um paizão, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelos ensinamentos que ele me passa no PET e também na disciplina que eu tive com ele, primeira disciplina depois de um bom tempo. Quero agradecer a todos os colegas do PET que estão aqui, né? Nos prestigiando, nos ajudando também. E agradecer a vocês que se dispuseram, né, em tirar um pouquinho do seu tempo para poder passar esses 3 dias conosco, né, conversando sobre produção orgânica. Bom, o nosso minicurso ele vai estar dividido em 3 dias, né? No caso, são 3 temas. Nós vamos começar hoje com um tema, e aí, logo após, a gente tem uma atividade, que essa será enviada por e-mail, como eu tinha dito a Patrícia, e também no grupo do minicurso. Então, assim, quarta, quinta e sexta, teremos o encontro e teremos a atividade, que é necessário para que haja certificação, tá, pessoal? Deixando claro que tem que, no mínimo, participar de 2 dias de encontro. Tá, mas essas atividades, elas estão propostas, e aí vocês terão prazo de uma semana para poder mandá-las para a gente, tá? Para a gente poder ver, para depois a gente poder conferir e tá seguindo com o processo de certificação. Ah, nós temos na última uma prática. Essa prática você pode fazer na sua casa ou com seu vizinho, tem muita gente que mora para fora, né? E essa prática, além de vocês colocarem na atividade, vocês estarão mandando no grupo do minicurso para a gente poder
trocar experiência, conversar, né, ver se um deu certo, se o outro não deu, e como funcionou, né, quais as dificuldades. Assim, temos mais alguma coisa para deixar claro, ou o pessoal tem alguma dúvida para poder nos perguntar? A Letícia, Eduardo, se quiser complementar. Acredito que seja isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, pode estar abrindo o microfone ou deixando no chat ali que a gente vai respondendo daí. Tudo bem, então. Então, passo a palavra para a Eduarda para a gente fazer a interação e dar início ao nosso minicurso. Gente, eu vou estar mandando um link aqui no chat para vocês estarem interagindo um pouco com a gente para nós começar. Daí vocês entrem nesse link e respondam a pergunta. É bem fácil. Qualquer problema vocês me perguntam. Estão conseguindo acessar? Sim, tá tudo ok. Vamos para mim. Ah, que legal, apareceu toda. Então, a Eduarda propôs aí, né, pessoal, definam em uma palavra produção orgânica, né? Eu tenho visto aqui que o pessoal colocou saudável, essencial, saúde, sustentabilidade. Tem algumas que eu acho que quando vai falando mais de uma vez a mesma, ela vai ficando um pouco maior, né, Eduardo? Isso. Que legal, fico grato com a participação de vocês, pessoal. É bom que todos aqui já têm mais ou menos um conceito, né, para si do que seria a produção orgânica, né? Então, pessoal, eu vou dar início aqui, a Eduarda vai colocar para a gente a apresentação, e depois nós vamos mandar, tirar uma foto e mandar para vocês no grupo, o pessoal que participou ali, né? Eu vi que teve bastante palavra saudável e sustentabilidade, né? Basicamente, o que a gente gosta de ouvir, né? Não que as outras não sejam palavras que se encaixam, né, no que a gente está buscando. Mas assim, ó, pessoal, nós vamos dar uma sequência Obrigada por interagirem. Nós vamos dar uma sequência falando sobre a produção orgânica e nós vamos passar esses 3 dias hoje falando a respeito da produção. A Eduarda vai falar a prática para a gente trazer. A Eduarda fez em casa uma prática para que pudesse ter esse mini curso. Amanhã nós estaremos com a Letícia falando sobre os agrotóxicos. E na sexta-feira, que é o último dia, nós estaremos com o engenheiro agrícola, que é o Rafael Vargas, que é nosso convidado especial, para estar falando para vocês um pouco sobre a composteira. Tá? Então, você pode projetar, Eduarda, o nosso slide para a gente começar. Eu coloquei ali. Acho que logo aparece. Uhum. Apareceu. Sim. Então, pessoal, o tema de hoje é produção orgânica e conservação de alimentos. Esse é o nosso primeiro encontro do minicurso, tá? Esse minicurso foi desenvolvido pela Eduarda, por mim, pela Letícia, tá? Nós tivemos a supervisão do professor Felipe e, como eu disse, tivemos algumas parcerias com a Bibiana, né? Que está aí, a Bibiana
Kaiser e a Patrícia, tá? Que nos apoiou também em certos momentos. Pode passar, Eduardo. O que é um alimento orgânico? Quando pensamos assim em alimento orgânico, como vocês colocaram ali a questão da sustentabilidade, saudável, entre outras palavras, né? Mas quando a gente fala em alimento orgânico, a gente tem a gente já pensa em agrotóxicos, né? Alimentos livres em agrotóxicos. Tudo bem, está errado? Não está, né? Mas isso não se refere à totalidade do que seria essa produção e essa alimentação orgânica, sabe? Existem outros fatores e fatores que vão, basicamente, assim, a gente passa e deixa de lado, como a questão dos benefícios, de como é feito, da planta, do solo, da fertilidade, da biodiversidade, né, do cultural, enfim, né? E eu vou falando para vocês ao decorrer dos slides. Pode passar, Eduardo. Então, como que começou, né? Para a gente poder entender melhor, a gente vai falar um pouquinho aqui de como tudo começou, né? Eu coloquei aqui para vocês esses três aí pensadores, né? Basicamente que nos inspiram, né? A mim principalmente, porque quando se fala em produção orgânica, a gente só fala da produção e não fala de como começou, de como se deu, né? Se tem leis que regulamenta, né? Que vai viabilizar essa produção. Então, ali, ó, nos anos 20, temos o Rudolf, o Mokichi e o Albert. Esse Mokichi, ele é do Japão. Esse Rudolf, ele é inglês e o Albert é austríaco, se eu não me engano. Não, o Rodolfo é austríaco e o Albert é inglês. É o contrário, né? Então, esses pensadores, lá na época dos anos 20, 30 e 40, após a Revolução Industrial, lá que os países intensificaram no uso, né, de tecnologia para a produção, e nessa intensificação se utilizava muitos produtos, né, químicos, e principalmente produtos com bastantes pesticidas e fertilizantes, e esses caras aí, esses carinhas aí, graças a Deus que teve eles, né, foram lá e contestaram essa questão, pensando no quê? Na biodiversidade, pensando na saúde, pensando no produtor, né? E aí deu uma parada lá nos anos 40 e retornou lá nos anos 90, já numa época mais assim que realmente ali seguiu, né, todo o processo. Então, quando a gente fala de produção, né, de produção orgânica, aí a primeira coisa que me vem na cabeça, e eu dei uma olhada aqui, também perguntei a algumas pessoas sobre, a gente pensa na questão assim, esse alimento que está na nossa mesa, a gente já pensa pelo prato, né? O que tem ali no prato? Como que foi feito? Como foi fabricado? Como foi produzido? Será que existe selo? Será que tem lei que regulamenta isso, né? Então eu pensei lá, ó, quando a gente pensa por esse lado, né, da agricultura familiar, quando a gente instiga, né, porque o processo de produção orgânica, ele vai lá, claro, desenvolver o pequeno produtor, ele vai desenvolver lá a agricultura familiar, né, além de preservar, né, o solo, a água, a biodiversidade brasileira. No caso, também cuidamos do corpo. E tem uma palavra, se eu não me engano, eu não sei se o Gabriel está aí, o Gabriel da Bio13, ele fala bastante, tem a palavra, até trouxe para falar com ele, da mãe terra, né? Então, quando a gente pensa em alimento orgânico, no geral, a gente também está preocupado com a mãe terra, né? Nessa preservação, né? O que é, em si, então, um produto orgânico, né? O produto orgânico, ele é obtido dentro de um sistema orgânico, por exemplo, de um sistema de produção agropecuária, né, ou extrativista sustentáveis, vamos dizer assim, o que, como eu disse, vai beneficiar aí o ecossistema local,
né? Vai proteger dos recursos naturais, também tem a questão do respeito às características socioeconômicas, né, e cultural do local, e preserva o direito dos trabalhadores envolvidos. No caso aí, essa produção, vamos dizer que ela não vai utilizar os organismos geneticamente modificados, e nem, no caso, os produtos químicos, né, em si. Então, mas assim, o que isso significa, né? Esta produção, então, ela não vai utilizar esses agrotóxicos, no caso, os pesticidas, né, os fertilizantes sintéticos, e os produtos livres vão ficar livres, né, livres de venenos, livres de toda a contaminação, em questão também dos adubos químicos, que se utiliza bastante, né, nesses alimentos orgânicos. Então, assim, quando a gente fala, o que acontece em virtude disso? Quais os benefícios? O que isso vai proporcionar para a gente? Assim? Geralmente, a gente, falando de produção orgânica, eu posso dizer para vocês que tem pessoas, por exemplo, eu, carioca, né, no Rio de Janeiro, talvez morei, talvez não, né, morei, fui criado em uma comunidade carente, vamos dizer assim, no popular, vamos dizer favela, né, que antigamente a gente chamava por esse termo e agora a gente usa comunidade. Lá não existia essa conscientização, tá, sobre produção orgânica, muitas das vezes a gente nem sabe o que é, porque eu acredito que quando a gente fala em produção orgânica, a gente tem que falar da produção orgânica, mas não só falar, não faz bem para a saúde, não faz bem para a terra, não faz bem para o solo, não faz bem, não beneficia, né, não estimula o produtor, se você não dizer o porquê, sabe? Simplesmente você vai dizer para a pessoa, a produção orgânica é bom por isso, por isso, por isso. Mas por quê? Aquela pessoa não sabe o porquê. E ela também não tem nenhuma obrigação de saber, porque muitas das vezes o âmbito social, cultural, ali, aquele meio que ela vive, não permite esses acessos, né? Para que ela possa ter essa conscientização. Então, nós que temos essa oportunidade, inclusive eu, né, quando aprendo um pouquinho sobre isso, eu passo para os meus colegas, né, e explico eles, ó, acontece por isso prejudica aquilo, isso beneficia isso, né? Porque não adianta você falar produção orgânica, por exemplo, você vai chegar no centro do Rio de Janeiro, você vai dizer produção orgânica, talvez para uma pessoa, e ela vai te perguntar o que, que é. E aí, produção orgânica é um alimento sem agrotóxico, que vai te beneficiar por isso, por isso, por isso, mas também ele é um alimento que pode prejudicar a sua saúde, se caso ele utilizar agrotóxicos e tal, mas a pessoa vai falar, poxa, esse cara é louco, né? Como que ele está me falando um monte de coisa, eu não sei nem de onde vem, nem de como produz, sabe? Então, assim, essa questão da conscientização, gente, eu bato muito na tecla, que é algo assim, sabe, que modifica muito, assim, o modo de vida da pessoa, sabe? Eu aprendi bastante em função disso, né? De ter aquela a pessoa me falar alguma coisa, eu procuro saber o porquê daquilo. E muitas das vezes eu pergunto até à professora mesmo, né? Vamos dizer assim, quando é uma professora, Bibiana Kaiser, que está aí, ela sabe que, que eu estou sempre lá. Bibiana, por que disso? Bibiana, como que acontece isso? Me ajuda, vamos trocar a experiência aqui. E a Bibiana está sempre lá. Também tem o André, que a gente discute, o Sidmar. Quando a gente fala na questão dos produtores, eles adoram isso, né? Daqui a pouco eles vão aí, Sidmar, falar 40 minutos para deixar... e vão passar do horário, não, brincadeira, né? Então, pessoal, quando a gente fala em produção orgânica, essa questão ela vai respeitar o ciclo natural, né? O ciclo natural das plantas, do solo. Ela vai priorizar a diversificação das culturas, vai resultar também na planta mais saudável, né? Na conservação da qualidade do solo, da água, e a biodiversidade vegetal também, no caso de insetos, de animais silvestres, e vai ajudar na polinização, né, e no equilíbrio, como diz nosso amigo Gabriel, da Mãe Terra, né? E, então, é muito bom que a gente, às vezes, tenha esses termos assim. Eu
Isso é porque a Magna está citando alguns colegas e tal, alguns colegas de graduação, outros de curso. Por quê? Porque, às vezes, uma palavra, por exemplo, quando a gente pede participação, assim, de vocês, às vezes uma palavra de vocês fixa na nossa mente, sabe, na nossa memória, e quando a gente vai falar daquele assunto, a gente lembra daquela pessoa, e lembra com aprendizado, por isso que é bom as trocas de experiências. Por exemplo, eu falo bastante, que o Sidmar fala muito, né? Eu falo bem, e o Sidmar fala mais do que eu. Mas por que eu lembro dele? Quando eu lembro de algum assunto, eu falo, o Sidmar, desse assunto aqui, ele fala 40 minutos. Mas ficou na minha mente aqueles 40 minutos, mas 40 minutos de aprendizado, sabe? Mas a gente acaba zoando e brincando, né? Por exemplo, quando eu falo com a Bibiana, pergunto demais a Bibiana, ela deve estar de saco cheio da minha cara. Mas eu falo lá com a Bibiana, mas muita coisa eu lembro. A Bibiana me falou isso, ou a Patrícia me disse isso. Eu conversei com a Letícia e a gente estava falando sobre isso, saiu uma reportagem. Então, é muito bom quando a gente participa e quando a gente começa a dialogar com o colega, e o colega fala algo que te marca, assim, que você bota assim na sua mente, por exemplo, Mãe Terra, produção orgânica. A Bibiana lá, eu falei com ela a respeito do metabolismo, eu lembro, foi da aula de bioquímica lá do professor Felipe. Então, a gente traz nomes. A gente nunca, por exemplo, até em pesquisas, em algo científico, você precisa de uma comprovação, né? Você precisa do nome de quem te deu aquilo, né? Ou qual foi a pesquisa feita que pôde comprovar aquilo. Então, por isso que eu acho muito importante a gente frisar e gravar algo de bom do seu colega, assim, sabe? Às vezes, uma brincadeira, dali surge um aprendizado, e algo que hoje eu estou aqui, a Letícia, a Eduarda, né, a Patrícia, muitas coisas que a gente aprendeu, principalmente no PET. Eu sou suspeito para falar que o PET é minha paixão, né? Eu amo o PET, adoro participar de tudo que tem no PET, porque eu aprendo bastante. Dando seguimento, então, pessoal, aí diz aí, ó, a cultura aí no slide, ó, a cultura e comercialização dos produtos orgânicos no Brasil foram aprovadas pela Lei 10.831, tá? Essa lei foi de dia 23 de dezembro de 2003, que é a lei que regulamenta através dessa publicação do decreto, do 6.323. Você pode passar, Eduarda, para mim. Então, a gente pergunta assim, fala de produção orgânica. Tem lei? Tem lei. E tem lei que vai regulamentar lá, porque houve lá aqueles carinha que contestaram, e a gente tem uma grande influência da produção orgânica advindas, né, dessa contestação desse austríaco, desse inglês e desse japonês, né? Então, elas são... como que acontece essa produção orgânica com lei, tá? Essa produção orgânica com lei, ela tá, vamos dizer assim, é uma lei que ela vai fazer a manutenção a respeito da mata, das reservas legais, né? O que vai proteger as florestas em si, tá? E essas evidências, no caso, essa lei, ela está regulamentada lá, que a gente tem como saber pelo Ministério lá da Agricultura, que ele vai emitir um selo, esse selo do produtos orgânicos, né? Tem um selo lá, e às vezes é bom a gente gravar esses nomes, o MAPA, que é o Ministério lá do Abastecimento, da Pecuária e tal, e do Ministério da Agricultura. Muitas das vezes a gente vê só o nome e não sabe o que significa a sigla, né? Então, a gente sabe que o Ministério lá da Agricultura ele vai atestar, né, esses produtos para ver se ele está dentro dos conformes lá, né? Esse produto, esse selo, ele é um certificado, né, se chama certificado de cadastro, tá? É o nome utilizado, né, quando a gente fala de selo lá da produção orgânica. Então, esse certificado, ele vai sinalizar quais alimentos orgânicos, no caso, esses do comércio, assim, por exemplo, hortaliças, frutas, né? Ele vai declarar da onde que vem esses fornecedores, o que compõe ali, o porquê que ele é material orgânico. Vem bem um selo escrito, assim, produto orgânico do Brasil. Ele tá escrito, assim, eu ia trazer um selo aqui, acabei não pegando um selo, que eu fui no centro e tinha, numa área orgânica lá, essa questão do selo, tá? Esses produtos,
orgânicos em função do comércio, você tem como ver por esse selo. Aí vai falar, mas aquele pequeno produtor, aquele que comercializa lá na feira diretamente para o produtor. A lei, ela deixa em exceção esses pequenos produtores, que ele vai lá, produz algo pouco, né, e vai direto ao consumidor lá, ao seu vizinho, ao pessoal do local, às vezes da vila ou da campanha lá onde eles moram e comercializa sem nenhum problema, porque ele não está lá dentro da indústria, né? Não está lá vendendo, por exemplo, no mercado, vamos dizer assim. Tá, pessoal? E também temos o selo, esse embalado. Esse embalado tem uma sigla que chama do selo do CISORG. Esse selo, essa sigla CISORG, ela vai dizer que é o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, no caso dos embalados, tá? Esses são certificados, como eu disse, pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento. Esse o MAPA, no caso, foi ele que criou esse certificado, vamos dizer, o certificado nacional, né? E todo orgânico, aqui no Brasil, todo orgânico, ele tem que ter esse selo, como eu disse, exceto aqueles pequenos produtores lá, os produtores rural, né? Então, passando aí para o slide diz que a agricultura orgânica, na verdade, é uma agricultura que produz alimento de qualidade, né? Esses alimentos que respeitem essa hegemonia do processo da natureza, como eu disse, né? Não somente produto orgânico agrotóxico, tá? Então ele vai falar lá do vírus, do verme, dos insetos, dos fungos, das bactérias e entre outros que são agentes da natureza que vai lá fazer aquela função de degradar, de reciclar aquilo que está, né, em desequilíbrio, não está em conformidade, né, com essa produção. Pode passar, Eduarda, por gentileza. Então, como eu tinha falado lá dos benefícios para vocês anteriormente, tá? E eu disse dessa questão do pessoal que mora nas regiões centrais, né? O pessoal que não tem assim essa certa conscientização. Por exemplo, eu digo que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal é muito bem informado e mesmo assim a gente tem as exceções, né? O pessoal aqui é muito bem informado. Existem esses programas como PET, como outros programas de conscientização da biodiversidade e de alimentação. Aqui a gente tem, mas tem locais que não tem. E aí, esses locais que não tem, o que você faz, o que você que aprende sobre, o que você faz para melhorar a conscientização desse povo, né? Esse povo que tem esse distanciamento, no caso da zona rural, né? Que ele vai perceber, para ele perceber que essa qualidade da produção orgânica, que, claro, a produção orgânica ela é demorada um pouco, né? E ela gera custos, e muitas das vezes o custo é alto, é caro, e o produtor ele não tem, né? Talvez aquela investidura, né? Porque eu estava falando, foi Cid Maia e o André Rossai, se eu não me engano, a respeito do governo investir nesses pequenos produtores, né? No caso, porque a produção orgânica ela é cara. Não vamos dizer assim, é bom para a saúde, mas é fácil de produzir. Não é, porque ela é cara, ela gera custos e aquele produtor muitas das vezes quer e tem como fazer, mas ele não tem incentivo, não tem capital para isso, né? Então, com essa conscientização que eu estava dizendo para vocês, o ser humano, no caso, ele produz e consome de maneira consciente. O homem é aquela questão de que o homem não está acima da natureza, ele se coloca como parte dela, né? Eu achei interessante isso aí. Você não consome além daquilo que você precisa. A gente tem que aprender a consumir daquilo que a gente precisa, sabe? Muitas das vezes a gente vê quanto desperdício de alimentos. O país, eu li uma reportagem que a gente é o país um dos que mais desperdiça alimentos. Por quê? Porque a gente não se coloca como parte, né, da natureza. A gente se coloca acima dela e a gente usufrui daquilo além do que a gente pode, né? Então, como parte integrante da natureza, nós temos que levar em conta que essa conscientização ela vai preservar a água, o solo, a fauna,
as relações humanas de produção e produzir um produto orgânico com qualidade e com responsabilidade, que é o principal, né? Pode passar, Eduardo. Esses benefícios, pessoal, antes de eu entrar nos requisitos, eu queria ver, eu não sei se o Sidmar ou o André Rossais está por aí, se eles estão. Vocês lembram quando a gente falou sobre investir no pequeno produtor? Vocês têm alguma coisa para trazer para a gente, alguma discussão para pôr em pauta? Vocês querem falar, se vocês estão por aí? Acho que eles não estão. Não estão? Ah, então tá bom. Não estão, então tá bom. Então vamos dar seguimento aqui. Tá. Então, falando em respeito desses benefícios, né? Eu tive uma aula a bela aula, né? Que é uma das aulas super produções do professor Felipe, que é o nosso tutor no PET também. E lá a gente estava trabalhando sobre o metabolismo, né? Então, a gente tem umas evidências, a questão do metabolismo, essas evidências que não são conclusivas ainda, tá, pessoal? Mas existem estudos, como eu disse, são evidências, né, que está contribuindo para a redução da síndrome metabólica, né? No caso, que são as doenças cardiovasculares, a diabetes, câncer, obesidade e a alergia, né, a alimentos, né, a alimentação. Por quê? Quando a gente fala em produção orgânica, a gente também tem um benefício para o corpo, né? Para nós, assim, colocando, vamos fazer um paralelo, tem os benefícios com a biodiversidade, com a floresta, com a terra em si, mas também com o ser humano, né? Porque esses produtos, eles trazem lá, como eu disse, são evidências ainda para se concluir, né? Que, de acordo com essas doenças, né, metabólicas aí, dessa síndrome, nós podemos falar sobre os sais minerais, né, que esses alimentos têm, que ele vai absorver água devido a estar lá em contato com o solo, absorve mais águas e sais, e que isso vai ajudar em compor o nosso corpo, né? A questão da vitamina C, que é da defesa, da imunidade, os antioxidantes, esse antioxidante, a questão, quando a gente passar agora para a prática das hortas, né, da prática que a Eduarda fez, a gente tem como ter usar, ao invés de usar pesticidas e fertilizantes, produtos químicos, a gente tem a própria planta para poder repelir, né, sem que você possa utilizar produtos químicos, né? E sem contar que você fica com o corpo livre de veneno, né? Sem agrotóxicos, vamos dizer assim. Então, esses requisitos básicos, no caso, para você ter essa horta, né, o que você precisa em si saber? Ah, eu vou lá, vou pegar, vou montar um cantinho lá, botar uma terra e vou só botar uma planta lá, não vou usar nenhum produto químico, nada geneticamente modificado, e vou adubar lá com os materiais orgânicos e está tudo certo. Não, não é assim. Você não vai pegar qualquer planta e vai botar lá, né? Para poder adubar e para poder fazer de forma orgânica, não é assim. O que você tem que procurar? Você procura saber da história da planta, né? Se a planta viajou livre de agrotóxicos, né? Porque muitas das vezes as pessoas compram mudas para poder plantar, mas você não sabe de onde essas mudas veio, né? A terra, qual terra que foi colhida ali, qual a terra que você pegou para que haja esse plantio, tá? Qual a semente, o manejo que você vai utilizar, qual base você tem, uma base, né, para poder estar fazendo aquele produto de maneira consciente, que não degrade o meio ambiente, o solo em si, nem a sua saúde, né? E a adubação de cobertura, a gente tem que pensar nisso, na produção orgânica chamada de adubação verde, tá? Esse é o nome que a gente dá, no caso, para essa adubação. E qual repelente utiliza, né? Se é o repelente natural, né, que você precisa que tenha esse repelente natural, que é essa necessidade para você ficar livre de agrotóxicos, né? Então, estamos falando de uma biografia da planta, uma história da planta, para poder se produzir.
Pode passar, Eduardo. Tá? As técnicas, tá? Então, a gente passa... Essa é a parte teórica, pessoal. Temos perguntas, Letícia, no site, a contribuição, a Eduarda, a Patrícia. Pode falar, Patrícia. A Patrícia levantou a mão agora. Não sei se tu sabe, mas eu fiz um curso técnico em alimentos e uma das formações que a gente tinha veio uma mulher que ela tem uma empresa, um negócio com produção orgânica, né? Ela relatou essa questão de não ser fácil conseguir esse selo, né, devido a esses requisitos e tudo mais. Aí o que eu penso assim, claro que são coisas bem óbvias de se ter, para se ter um orgânico, né, que é cobrado para ter essa certificação e assim ter um agregado maior de valor no seu produto. Eu queria só discutir, trazer como contribuição que os outros alimentos não têm esse tipo de vistoria, né? Eu acho que se deixar muito aberto, muito fácil de se vender, acaba que o produtor que vai produzir esses alimentos orgânicos acaba desistindo no meio do caminho por ter essas muitas exigências, que na verdade não exigências, mas algo que deveria ser um pouco mais facilitador, porque você pensa que o preço do orgânico tem um valor bem acima do preço do produto normal. Claro que a pessoa vai ter esse selo e tudo mais, mas acho que se tivesse talvez uma cobrança maior do pessoal que não produz orgânico para cuidar do tipo de venenos que pode conter e tudo mais, talvez existiria esse equilíbrio, né? Porque você pensa hoje, gasto com alimentos básicos está sendo bem complicado, ainda mais com a pandemia. Então, eu acho que uma questão a ser levantada é sobre essa questão de por que não é tão vistoriado o pessoal que não está fazendo. Será que realmente está valorizando o produtor orgânico, né? Porque se cobra muito dele, de procurar essa documentação, mas não é cobrado do pessoal que não tem, né? Claro que são coisas óbvias que tem essa questão de não se usar e tudo mais, mas eu acredito que o mercado para se vender é bem desvalorizado, não só pela pessoa que não vai comprar, mas aí você tem que entender por que a pessoa não está comprando desse agricultor familiar. É óbvio que ela vai dizer que é o valor. Não, todo mundo sabe que o gosto vai ser bem diferente, bem melhor. Mas quando você pensa em dinheiro, ainda mais com quem é que estão recebendo, né? Então é bem complicado. Sim, Patrícia, essa É é verdade isso, uma Patrícia. das grandes questões, né, Patrícia? Por isso que eu falei da questão da investidura, né? A gente não tem esse investimento, no caso. Eu tenho aqui, se eu não me engano, nós tivemos algumas inscrições de um pessoal da agronomia que está aí, um pessoal do curso de técnico de alimentos. O pessoal tem alguma colocação, queira nos ajudar, contribuir. Se quiserem, gente, pode levantar a mão, nós estamos todos aprendendo juntos, tá? Temos mais alguém? Até essa reflexão da Patrícia é bem interessante mesmo, né? Para ser uma produção orgânica tem bastante exigência, né? Mas os agrotóxicos, né? Não tem uma vigilância, tudo que alguém fiscalize do modo correto, né? Porque no Brasil não é, né? Tipo, para você ver, né, por exemplo, tem a fiscalização, tem a lei que regulamenta tudo certinho, aí o cara vai lá e fiscaliza de tudo quanto é forma o pequeno produtor, né? E quando é o grande produtor lá, que está lá, tipo, minado de agrotóxico, não tem fiscalização, pelo menos, claro que ele não vai deixar, tem certas coisas que a gente sabe que não tem como
acabar, né? Mas minimizar, por exemplo. Não é isso, Patrícia, que você quis dizer em outro momento? Só um minuto, o Sérgio Leal, ele queria falar alguma coisa, acho que o áudio dele tá ligado. Pode contribuir, Não, seu não, é Sérgio. para dizer que eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, estou acompanhando o curso aqui, tá? Tudo bem, seu Sérgio. Se o senhor quiser falar, complementar, o senhor pode nos interromper, fica à vontade, tá? Pode falar, Patrícia. Tá bem. Eu de novo. Outra coisa, falando também, não só dos agrotóxicos, mas agora trazendo para a área da biologia, a questão do controle de pragas, né, que pelo outros animais também pode fazer esse controle, né? Então, eu acho que também essa questão de políticas públicas que incentivam os produtores normais, como posso dizer assim, a se produzir, não colocando somente venenos, mas controlar as pragas dos alimentos com os outros animais, né? Claro, que vai exigir mais um pouco de trabalho, mas também é mais barato. Eu tive uma formação também sobre isso, que é um controle mais barato. O problema é que o pessoal acha mais complicado se aplicar. Na verdade, antes sempre era feito assim. Mas com esse surgimento de novos venenos sendo implementados agora na produção agrícola, acaba que outros tipos esses animais, essas pragas, acabam criando uma resistência e se criando outros tipos também que vão atacar outras doenças e tudo mais. Então, você pensa às vezes, de retroceder é também avançar, né? Retroceder no sentido de se plantar de forma mais artesanal, também é colocar tecnologia como esse controle de pragas por meio biológico, né? Seria por outros animais que vão combater as pragas que atacam determinada plantação, determinada produção. Então, acho que essa questão do pessoal pensar que é uma retroceder é voltar atrás, não, é desenvolver nova tecnologia que traz mais resultado sustentável e que deve ser mais valorizada, né? Exato, exato, Patrícia. Bom, pessoal, vou seguir aqui com as técnicas e logo após a Eduarda vai mostrar para vocês na prática, né, como que funciona. Também estou ansioso para ver isso com a Eduarda. Eu estava olhando o material, estava maravilhoso, né? Bom, pessoal, as técnicas. Então, falando de técnica, a gente vai falar ali sobre o preparo da terra, né? Utilização dos meios naturais para essa produção orgânica, deixar os 2 anos de descanso, né? Fazer a função da adubação, né? A questão da adubação verde, que se chama, né? E deixar a terra bem nutrida, tá? Por exemplo, eu fiz questão de pôr escrito aí, falei com as gurias para que enquanto a gente vai falando, a pessoa leia, né? Talvez queira anotar. Por exemplo, eu vou dar uma lida para vocês aqui, ó. Se este ano eu colhi determinados plantios, no próximo faço plantio diferente do que foi no ano anterior, né? Após a colheita, se deu algo de doenças na planta, se faz um novo plantio. Senão, temos um grande risco de as plantas para nova produção desenvolverem naquele solo não preparado doenças, se caso plantarmos a mesma espécie da anterior, consequentemente não teremos sucesso, tá? Pode passar, Eduardo. Então, chegando ao final dessa parte teórica aí, a gente vai falar que devemos entender essa dinâmica das plantas, manter as plantas próximas, que se ajudam, por exemplo, naquela questão do repelente lá, do natural, né? Para manter a distância de pragas de plantas que irão agir como fungicida. Uma produz a matéria de fungicida. No caso, eu coloquei ali na Itália um exemplo, que na Itália eles fazem uma plantação
que usa próximo o manjericão, o manjericão que irá funcionar como um repelente, por exemplo, a plantação de tomate. Ao invés de ele usar um produto lá químico, ele utilizou a própria planta, né, no caso o manjericão, que também vai usar e também vai fazer a função de repelir, né? E depois de 2 anos, como fonte de renda, ele usa como fonte de renda essa comercialização, tá? Pode ir, Eduardo? Bom, gente, eu vou começar falando um pouco para vocês das minhas experiências aqui. Como eu falei, eu moro no interior, então eu já conheço um pouco dessa produção orgânica. Sempre morei no interior, então desde pequena estou convivendo com essa produção. Vou falar um pouco para vocês como é que é na prática, vou trazer alguns resultados que eu obtive aqui e também falar um pouco do porquê optar pelo orgânico, né? Porque temos a opção de estar optando pela produção convencional, usando agroquímicos, mas quando optamos pela produção orgânica, nós estamos ganhando, porque isso beneficia não só a nós, mas também ao meio ambiente. Quando nos alimentamos de alimentos orgânicos, nós adquirimos mais nutrientes e também optamos por uma alimentação mais saudável. Vou trazer para vocês aqui algumas possibilidades de onde vocês podem estar cultivando alguma planta em casa e também tentando reutilizar algo que fosse para o lixo, né? Porque o orgânico, ele já é uma agricultura que pensa em estar junto com a natureza. E quando a gente reutiliza algo que iria para o lixo, ou que seria descartado em qualquer lugar, a gente está, então, reutilizando, nos beneficiando, não precisando gastar para comprar algo, para estar produzindo um alimento, e também está conseguindo, então, produzir algo mais saudável para a nossa alimentação. Também tem muitos autores que trazem que ter uma horta em casa, de se cultivar plantas em casa, é uma forma de terapia. Então, hoje, na pandemia, é bem interessante estarmos fazendo uma hortinha em casa, pode ser em pequenos espaços, pode estar fazendo em uma horta suspensa no fundo do quintal, para estar conseguindo trazer um alimento mais saudável para a mesa e também tentando diminuir os gastos, porque quando você consegue produzir algo, você não precisa ir até o mercado para comprar. E é uma possibilidade de estar também fugindo dessa rotina tão chata que está ficando, né, nessa pandemia, a gente sempre em casa, então está se distraindo com uma horta, é uma possibilidade. Na primeira imagem que vocês estão vendo, eu trago o rolo de papel higiênico como uma opção para estar fazendo muda. Ali tem 4 imagens que mostram bem como tem que fazer para ele virar um copinho. Então é só dobrar, e ali você consegue colocar terra ou substrato para poder estar produzindo uma muda. Eu quero que vocês interajam um pouco comigo, vão me perguntando, falando qualquer coisa. Se eu estou falando muito rápido, me digam, porque eu às vezes começo a falar e falo rápido. Podem estar contribuindo comigo, falando suas experiências também. Eu vim aqui mostrar um pouco do que eu sei, mas quero conhecer o que vocês sabem também, para ter um momento de troca. Então, me dizem aí, abram o microfone, eu coloco no chat, se vocês já tinham visto essa possibilidade de estar fazendo muda com o rolo de papel higiênico. Olha, eu nunca tinha visto, achei bem legal, porque a gente, aqui em casa, a gente tem aquelas bandejas, sabe? Aí, normalmente, a gente faz aquela muda de fruta e tudo mais nas bandejinhas. Aí tem que estar cuidando, porque é várias juntas, né? Essa aí a gente pode ter também mais cuidado, porque está separada. Eu gostei bastante. Só uma dúvida. E a raiz dela vai sair para algum lugar, alguma coisa assim? Não precisa fazer furinho, nada? Não, ali ela vai crescer ali dentro, mas é por pouco tempo. É só para você estar colocando a semente ali, para ela crescer.
E aí, sempre deixando úmida, né? Quando ela começar a ficar grandinha, daí ela já tem que ser plantada num local maior, né? Porque senão não tem como ela se desenvolver. É só para fazer a muda mesmo. Eu também não conhecia essa técnica. Eu aprendi num evento que eu participei no início do ano. E achei bem interessante e pensei em trazer para vocês aqui. Eduardo, o pessoal está colocando ali, ó, para alguns são novidade, né? E para alguns, tem algumas pessoas que já fizeram, a Josiane, tem ali ó, o pessoal que nunca fez, tem o Antônio, tá? O pessoal está interagindo ali, o Otávio, a Kathleen. Ai, que bom que vocês já conheciam e que bom que eu posso trazer também. uma nova ideia para vocês que não conheciam ainda. Na segunda imagem, eu trago outra possibilidade de estar fazendo muda também, que é num potinho de nata, então reutilizando algo que seria descartado. Na terceira imagem, eu trago a lata de leite, e aí a tampa dela, ela tá embaixo, se vocês analisarem. É para não estar enferrujando o meu piso. Então, eu uso a tampa, que seria jogado fora também, porque o que eu faria com essa tampa? Para estar protegendo o meu piso e não danificando. É uma possibilidade para vocês que têm uma área em casa, não têm muito espaço e podem estar cultivando uma planta ali. Ali eu tenho um pezinho de salsa, que é um temperinho que vocês podem estar cultivando, né, para estar usando na hora de produzir, de fazer um alimento aí para a família de vocês. E na última imagem, eu trago o pote de manteiga, então vocês podem estar usando vários potes, pote de sorvete, pote de qualquer coisa, vocês podem estar usando pallet para fazer uma horta suspensa, usando garrafão de 5 litros, cortando ele na horizontal e também grudando eles em algum suporte para estar fazendo uma horta horizontal, uma horta suspensa, que para quem não tem muito espaço, vou trazer também algumas ideias sobre isso, né? Porque talvez vocês não tenham muito espaço em casa e podem estar fazendo isso em pequenos espaços, né? Ali nessa última eu tenho, estou fazendo uma muda de um chá. Então seria essas que eu estou mostrando para vocês, seria para muda mesmo, porque tem que estar cuidando, porque as plantas, elas precisam de espaço para estarem crescendo. Como a Patrícia falou, da raiz, a raiz precisa de espaço para poder estar expandindo, para a planta poder crescer. Na terceira imagem, a salsa se dá muito bem ali com esse recipiente, mas no caso, esse chá que eu estou plantando ali, ele não vai se desenvolver ali. Eu precisei fazer uma muda aqui nesse vasinho e depois, quando ela estiver pega já com raiz, né, bonitinha, eu transplanto para um outro local onde ela vai se desenvolver melhor. Então, sempre tá cuidando dessas coisas. Você não vai querer plantar, por exemplo, uma beterraba ou uma cenoura num potinho desse menorzinho ali, que nem esses que eu estou mostrando para vocês, que não vai ter como ela se desenvolver, porque a gente consome a raiz, né? Então ela não tem espaço para estar se desenvolvendo. Até pode estar fazendo uma muda ali, mas logo quando ela começar a crescer, tem que ser transplantada para um pote maior ou numa horta, se você tem espaço, né? E aqui eu vou falar um pouco para vocês como fazer as mudas, então já estava trazendo algumas possibilidades, eu falei um pouco, mas vou trazer mais alguma coisa. Se quiserem me interromper, podem estar me interrompendo. Aqui nessa imagem eu trago Duda, alface, essas ali... Oi? o Otávio de Oliveira Severo está comentando que aqui em casa minha avó só usa muitos potes velhos, potes de manteigas, panelas velhas, latas, etc., para plantar. O Antônio está falando, muito isso bom mesmo. No gente. meu antigo apartamento eu plantei umas alfaces na sacada e alguns temperinhos e deu certo. Que legal. É isso mesmo, eu Até acho eu que a gente tinha teria que visto resgatar para fora que eles plantam morango também, tipo aéreo, sabe? Eles colocam tipo uma panela e daí eles colocam em algum lugar aéreo, né, que dê para pendurar, eles colocam um moranguinho, que daí não vai ter o contato com o solo, o morango, e daí ele fica pendurado. É bem legal também. Interrompendo Vou um falar um pouquinho, pouquinho depois sobre os moranguinhos também.
Mas eu queria dizer, quanto ao comentário ali, eu acho que a gente tem que resgatar, né, essa cultura antiga de reutilizar, né, das nossas avós que usavam qualquer pote para estar plantando alguma coisa. Porque aquele pote ali, depois que a gente usou, comeu o Sérgio quer alimento que tinha falar. ali, a gente acaba jogando na natureza, né? Não, é só que eu já Pode falar. ouvi plantação em cano de PVC pendurado. Tem alguma planta específica que se adapta melhor ao PVC, assim ou não? Ou é qualquer uma delas pode usar? Porque a raiz pode se encontrar, né? É interessante, eu já vi também várias Pois é, opções de eu estar fiquei fazendo assim. sabendo. né, Eu vi uma amiga minha tentou fazer em cano de PVC moranguinho. Ela disse que não deu certo, eu só não sei o porquê, né? Porque a raiz ela vai para os lados, daí não vai para baixo, né? Se ela for deitada, né, o cano de PVC. Esse Talvez faltou um pouco de nutriente ou água. eu já vi suspenso, assim, ó, vertical. Bem vertical. Eu não sei se não fizeram alguma divisória por dentro, né? Mas eu vi no sentido vertical. Ah, eu Pode vi ser uma também uma foto em opção. vertical, daí eu acho que em vertical dá certo. Porque daí a raiz vai ir para baixo, e daí eu acho que se desenvolve melhor do que ir para os lados, né? Isso, Mas eu claro acho que vai também. influenciar tudo, né? Os nutrientes. Respondendo a tua pergunta, eu acredito que usando, por Pode exemplo, falar. alface, essas plantas que a gente vai consumir a folha, pode dar certo. Eu não vou te garantir, né? Porque às vezes tem muitas outras coisas que interferem. Interfere se tiver muita água, pouca água, se tiver muito pouco nutriente para essa planta ali, se tiver pegando muito sol, se foi plantada na época certa ou errada essa planta ali também, tem tudo isso, né, que pode estar interferindo. Mas não vai colocar também uma cenoura ou uma beterraba num local onde ela não vai ter como crescer, né? Elas precisam de espaço. Sempre tá cuidando com o porte da planta, a quantidade de terra que vai estar disponível para ela. Então, sempre cuidar. Se a planta é de grande porte, então precisa de um recipiente maior. Se a planta é de pequeno porte, então dá para ser num potinho menor, em lugares mais pequenos, né? Ela vai conseguir se desenvolver. E também dá para estar transplantando, caso ocorra alguma. Você note que a planta não está gostando daquele local, dá para colocar num local onde tenha mais sol, menos sol. É sempre bom estar testando e conversando, trocando experiência, porque às vezes a gente não sabe e o outro vai saber. Depois eu vou trazer também para vocês algumas coisas que não deram certo, porque não é sempre que vai dar certo. E quando, Não sei se te Eduarda, respondi a quando a pergunta, qualquer gente, coisa. Duda, eu vou falar. quando a gente vai também a Tem questão do umas pessoas que estão PVC, falando aqui. uma colega ali, eu acho que tinha colocado, ele aquece, né? Geralmente ele vai aquecer bastante lá no solo. A Acho que foi Érica a Tadiello. Érica que disse. Então, assim, também Isso. tem a função do crescimento da raiz, né? Você não vai colocar algo, por exemplo, vou botar uma cenoura num pote de, vamos pôr esse margarina, como você colocou aí. Por exemplo, vou botar uma cenoura ali, sabendo que a raiz precisa de espaço, ela vai crescer para baixo, e ela não vai crescer rasteira lá, por exemplo, no PVC que você põe uma planta e a raiz dela vai crescer para os lados, né? Tem como se adaptar. Agora, se você coloca, por exemplo, uma cenoura, uma mandioca, vamos dizer assim, né? Essas raízes que crescem bastante para baixo, fica complicada, né? Sim, é sempre bom estar prestando atenção nisso, né? Então, eu já falei um pouco A aqui Mayra que tem que estar tomando Ross cuidado, né? falou que ela falou assim, ó, usamos garrafa PET na escola para morangos. A Luane está falando que nessa pandemia minha família plantou brócolis, alface, couve, diversos temperos e moranguinho. De tempos em tempos tem os morangos e as alface foram feitos em uma horta suspensa. Tu viu? A proporção é Muito bom, necessária. gente.
É legal. Depois eu vou falar um pouco sobre trazer isso para dentro da escola, que é bem interessante também. Acho bem legal essa ideia aí de vocês também. Bom, voltando aqui, então, falando que para você produzir uma muda, então esse solo ele precisa estar bem adubado, precisa estar úmido, então sempre teste se o solo está seco demais, tem que estar aguando. Então, eu aprendi uma técnica também no evento que eu participei no início do ano, é que você coloca o dedo na terra e se a terra estiver seca demais, aí tu precisa colocar água, senão, se a terra estiver úmida, tá bom, né? Mas sempre cuidar, se a planta estiver apodrecendo é porque ela tá em muita água, né? Então, se ela tiver com um aspecto murcho, talvez está precisando de um pouco de água. O solo sempre tem que estar com nutriente para essa planta poder crescer. E a água também para que ela consiga também crescer. A luz é muito importante que a planta tenha pelo menos um acesso à luz. Então, se você mora no apartamento, colocar as plantas perto de uma janela que pegue luz, pelo menos. Elas vêm também, conseguem crescer ali, mas elas precisam, na maioria das vezes, de pegar sol. Então, tentar colocar num local onde pegue pelo menos uma manhã de sol, 3, 4 horas de sol, para ela poder crescer e se desenvolver bem. Então, eu vou dizer aqui para vocês uma observação que eu deixei. Sempre olhar na cartela para saber qual é a época para plantar essa planta que vocês estão desejando plantar. Claro que se vocês forem comprar, né, essas sementes, Eduarda, ou vão te informar lá, né? Oi. o Antônio Severo, ele caiu agora da chamada, ele estava solicitando para entrar, não sei se apareceu para ti. Ah, não, ele já entrou? Tá, eu acho que ele já entrou. Então tá cuidando para ver se tá na época certa, né, essa planta, para tá plantando ela, senão ela não vai se desenvolver bem, né? Aqui eu trago algumas mudas que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Nessa primeira imagem são as beterraba, então, como eu falei anteriormente, sempre procurar um recipiente grande, aqui é na minha horta, então tem espaço para elas crescerem, mas vocês podem estar usando pneus, se vocês têm um espaço, um quintal, ou moram no interior, pode estar plantando também em pneus, para estar cultivando a beterraba, que ela é uma planta que precisa de mais espaço para crescer. Dá para cultivar a batata doce, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês também, em pequenos espaços, só que tem que ser um local grande. Então, vai plantar uma mudinha de batata doce, por exemplo, em um pneu. Ela vai conseguir se desenvolver ali. Mas agora, se você colocar várias mudas ali, não vai ter como, né? Então, é uma possibilidade para quem não tem muito espaço estar produzindo um vegetal, qualquer planta que deseje, mas precisa estar tomando cuidado com o espaço para essa planta crescer. Sempre estar cuidando a luz, a água, a adubação, para que ela consiga crescer bonita. Depois, no último encontro, vamos estar falando sobre a compostagem. Então, para vocês estarem produzindo um adubo orgânico em casa também, para estar adubando esse local onde vocês estarão plantando. Eu aqui uso muito o adubo de cana-de-açúcar. A gente moe a cana e sobra o bagaço, a gente não utiliza o bagaço da cana. Esse bagaço ele é jogado no campo, o gado consome um pouco e fica sempre um resto no chão. Ali, quando você decompõe aquela matéria orgânica, né, fica um solo pretinho, bem fofo, a gente traz para a horta. Se vocês analisarem nas imagens que eu estou mostrando, dá para enxergar uns pedacinhos bem compridos, assim, que é a cana-de-açúcar. Só que tem um problema, esse adubo, ele sempre resseca bastante o solo, então tem que estar sempre aguando. Então, quando você vai fazer alguma coisa e percebe que, esse adubo eu vou ter que colocar mais água, então sempre tá cuidando isso para que a planta consiga se desenvolver. Em cima, ali na imagem, eu tenho repolho. Embaixo são rúculas que foram semeadas. Nós aqui sempre compramos as mudas já prontas. Talvez essas mudas vão estar com algum resquício de agrotóxico, né? É bem difícil de tu estar encontrando uma semente ou uma muda que não tenha nada de agroquímico. Mas a gente traz para cá e consegue cultivar de uma forma que seja mais saudável para a gente. Nós não usamos mais quase semear assim, nós semeamos rúcula ou cenoura, algumas que não tenha
muda que a gente não encontra aqui na cidade. Mas a gente está sempre comprando a muda para estar plantando, que vem mais rápido e é mais fácil de estar cuidando, porque a semente você tem que estar semeando e cuidando ali desde o início. E a muda, ela já vai estar prontinha, você vem e muda, e aí só cuida para estar sempre aguando. Aqui em cima eu trago o alho, embaixo temos cebola. No lado também temos imagens de alface que foi plantado, e se vocês analisarem, dá bem para notar o adubo que a gente usou da cana aqui. E aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre ter uma estufa. Talvez vocês não vão ter um espaço para estar produzindo uma estufa. Aqui nós produzimos vários alimentos ali dentro da estufa, porque eles vêm mais rápido. Ali fica um ambiente mais quentinho, então fica mais agradável para a planta se desenvolver. Só tem que estar cuidando para estar aguando mais, porque ali vai secar mais. Por exemplo, se chover, ali não vai estar chovendo, então vai umedecer menos, então é preciso estar aguando mais e cuidando. Mas dentro da estufa, as plantas ficam mais protegidas de, por exemplo, pragas, de ventos, do sol, então elas podem crescer melhor e se adaptar melhor ali. Se vocês analisarem, a estufa que nós fizemos aqui é de lona nos lados e em cima, e na frente e atrás é com sombrite para estar cruzando um arzinho ali, para não estar ficando muito abafado também. E aqui eu vou falar um pouco para vocês do cuidado, né, que eu já falei para vocês antes, de estar cuidando das mudas e das plantas. As mudas, elas precisam de mais cuidado, porque elas são mais frágeis. Tem que estar sempre regando, o solo tem que estar sempre úmido, tem que estar com matéria orgânica, cuidar se o solo está muito quente, por exemplo, plantei alface e a minha alface está queimando. Dá para estar colocando um sombrite, né, que é aquela telinha que a gente encontra nas agroveterinárias, para estar protegendo essa planta. E cuidando das pragas, tanto nas mudas como nas plantas, porque pode estar aparecendo formiga cortadeira, lagarta, vários insetos que podem estar atacando. Mas claro que tem os insetos que são benéficos. Depois eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o que fazer para repelir, algumas receitas e também falando dos que ajudam na nossa plantação. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês estarem irrigando. Não trouxe a imagem do regador, porque eu acredito que todos vocês conheçam. É uma coisa clássica. Ali embaixo tem o suspensor, que é muito bom para quem não tem muito tempo de estar aguando. Você instala ele ali com uma manga que vai até uma torneira, é só ligar a torneira e deixar aquele água sua horta ali. É bom para hortas, né? Quando você for plantar em vaso, também é um pouco difícil, né? De estar regando dessa forma. E na última imagem, eu trago uma opção que é bem interessante, que é usar um recipiente com água e um fio que fique dentro dessa água, que vai cruzar por cima das suas plantas, de forma suspensa. A água vai sair dali e vai ir pelo fio e vai ir pingando nas suas plantas. É uma forma de você não estar precisando regar, e vai estar umedecendo sua planta de forma com que ela vá precisando de água. Claro que vocês vão ter que utilizar um recipiente grande, caso vocês tenham um grande número de plantas. Ali eu só fiz um exemplo para mostrar para vocês mesmo, mas tem que ser num recipiente maior para poder estar passando essa água, senão vai secar. Vocês vão ter que estar enchendo mais esse recipiente mais vezes. E aqui eu vou trazer para vocês algumas dicas do que plantar. Então, vocês podem estar plantando o que vocês quiserem. Eu gosto de tomate. Então, dá para plantar tomate em pequenos espaços também. É bem interessante estar usando vasos, mas eles precisam ser grandes. Até agricultores usam vasos para produzir o tomate por causa das doenças que atacam muito o tomate, né? Então, eles jogam fora aquela terra ali que foi utilizada para não estar contaminando o solo que será plantado no próximo ano, né? Então, como o Magno falou antes, é uma possibilidade de estar plantando um vaso maior, ou então em um pneu, ou fazendo com caixas de madeira ou de plástico, essas que carregam fruta, que estão descartadas, pode estar sendo usada. O pneu é bem interessante porque também ajuda a combater o mosquito da dengue, porque tem muitos pneus jogados ali, juntando água. Então, pode ser uma possibilidade de estar te beneficiando e ajudando também ao meio ambiente e à nossa saúde.
dá para estar plantando o que vocês imaginarem. O moranguinho, no ano passado, nós fizemos, como vocês tinham falado antes, de plantar eles de forma suspensa. Nós pegamos os tarrinhos de 5 litros, assim, de água, ou qualquer outro produto, e cortamos eles na horizontal, enchemos de terra e plantamos os moranguinhos e deixamos eles dependurados de forma suspensa na tela, assim, que fica na horta. Vou dizer para vocês que eles acabaram morrendo. Por quê? Porque a gente não deu água e tinha muito sol. Então, é necessário estar cuidando disso, né? Tá aguando, então, se for plantar dessa forma. Mas eles produziram, até que a gente estava cuidando, eles vieram muito bem. É uma possibilidade e dá certo. Vocês podem também estar criando um pomar no fundo do pátio de vocês, ou em um local que vocês tenham para que possam estar cultivando. Tá plantando laranja, uva, bom, o que vocês imaginarem, vocês podem estar cultivando. E é uma forma de estar trazendo um alimento mais saudável para a mesa de vocês. E se você for ou vai ser um professor, é uma ideia bem interessante, como foi falado antes, né, de estar trazendo esse cultivo de hortaliças, vegetais para dentro da sala de aula, né, no caso, para dentro da escola. Nós, no PIBID, estamos trabalhando com isso, estamos começando a implementação de um projeto de hortas na Escola Coqueiros, e vamos estar pedindo para que os alunos produzam isso em casa, por causa da pandemia, né? Então, eles produziam uma hortinha em casa, mas pode ser produzido na escola também. E isso dá para tá trazendo vários assuntos, como trabalhando fotossíntese, o pH, os nutrientes que tem nos alimentos, no solo. Tem uma vasta possibilidade de assuntos que podem estar sendo trabalhados, além de trazer muita interação entre o professor, entre alunos, então proporcionando um ambiente de muito aprendizado. Oi. Só para avisar que já é 8h50, tá? Sim, não falta muito. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as plantas que repelem e que podem proteger as nossas plantas. Aqui eu trago na primeira imagem a manjerona, e depois o alecrim, que são plantas que soltam um cheirinho forte, que elas repelem. Como o Magno falou, também tem o manjericão, o boldo é bem interessante para repelir formiga cortadeira. Então, dá para te estar usando essas plantas, podendo consumir elas, né? E tá protegendo as outras plantas que estão ali de algumas pragas que podem estar invadindo a sua planta. Também é uma coisa que cultivavam antigamente, usar flor em roda da horta. Por quê? Porque os insetos, borboletas, por exemplo, elas são atraídas pela cor ou pelo cheiro da flor e não vão, então, atacar a nossa planta. Elas vão nas flores e deixam de ir na nossa planta. É uma possibilidade também. Além de estar ficando bonitinho ali do lado, né? Aqui eu vou trazer algumas receitas para vocês. E aí, se vocês se interessarem, podem estar colocando ali no chat que eu envio o PDF para vocês dessas receitas. Eu trouxe só 4 aqui para falar um pouquinho para vocês. Trouxe algumas receitas que são mais que de coisas que a gente tem em casa mesmo. Então, se vocês se interessarem, podem estar pedindo que eu envio por e-mail e pelo WhatsApp ali no grupo, para vocês estarem tendo essa possibilidade também, caso aconteça de algum invasor estar atacando suas plantas, desculpe. Essa primeira receita é a calda de detergente neutro e o óleo de cozinha, que é para controle de pulgões e da mosca branca. Ali nós temos os ingredientes, o modo de usar e o preparo como é feito. Então, tem bem explicadinho, eu posso estar enviando o PDF para vocês, é bem interessante. Na segunda, temos a calda de pimenta do reino e alho, que é para pulgões e vaquinhas. Temos os ingredientes, o modo de preparo e como usar. Temos a calda de mamona. Não sei se vocês conhecem essa planta. Eu aqui tenho perto de casa. É uma planta que, se você deixar, ela invade todo o teu campo e vira uma infestação. Então, é bem interessante porque ela é bem boa para formigas cortadeiras e também para é um fungicida foliar. Se vocês não conhecerem, analisem que tem a imagem da planta ali, podem estar pesquisando, que é uma planta que não tem muita utilização assim e pode estar sendo utilizada para, então, repelir formigas e também como fungicida foliar. Temos a calda bordaleza,
que é uma cauda que é muito utilizada, já ouvi em várias palestras estarem falando sobre essa cauda, só que vocês vão ter que estar comprando o sulfeto de cobre e o cal virgem para estar produzindo. Ela é para o controle de doenças fúngicas, como pinta preta, atraquinose, também é bom para insetos, pulgões, vaquinhas, cigarrinhas, então várias coisas, ela é bem interessante. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns resultados que eu obtive. Temos ali dois tipos de alface e uma cenoura. Na primeira imagem, se vocês analisarem, tá bem sujo ali, tá cheio de pastinhos que estão crescendo no meio das minhas alfaces, então eu trouxe essa imagem de propósito para vocês, para dizer que é também importante estar sempre arrancando os pastinhos que vêm crescendo junto com as suas plantas. Na primeira imagem eu tenho uma alface, olhem que bonito, então eu quero dizer para vocês que sim, é possível estar produzindo um alimento bonito, grande, gostoso e mais saudável de forma orgânica. Temos aqui cenoura, ervilha e brócolis. A batata doce que eu falei para vocês pode estar sendo produzida em pequenos espaços, mas é como eu disse para vocês, aqui este ano nós plantamos os moranguinhos em lona, sim, mas tem que estar cuidando, sempre estar aguando. É importante, então, se você não tem muito tempo, tá comprando as mangas de goteamento para estar irrigando ele, que é uma forma mais fácil, né? Fica ali pingando e aguando eles de forma com que eles fiquem bem úmidos sempre, de forma que a água seja necessária para o seu crescimento, bem certinho. E na outra imagem temos o feijão de vagem, que não sei se vocês conhecem, ela é usada para conserva, para salada. Depois o brócolis ali já tinha produzido, eles nunca dão muito bonito aqui em casa, não sei por quê. Não consegui entender ainda, mas pode estar sendo algum erro, alguma coisa que aconteceu aqui, que ele não vem tão bonito como esses de mercado. Aqui eu trago essa imagem para ilustrar para vocês que pode dar certo e pode não dar certo. Olha essa cenoura ali, bem feinha. Ela pode ter faltado nutriente, pode ter sido plantada em época errada, então é sempre importante estar prestando atenção, né? Tirando um tempinho para, isso aqui não deu certo, como é que eu posso fazer diferente? Tá conversando com alguém que planta também, conversando com um vizinho, para estar vendo uma outra forma de estar sendo cultivado. E aqui vamos falar um pouco, então, do orgânico e o convencional. Trago essa imagem da internet, ali está a referência. Olhem para vocês verem, tem diferença na coloração, no sabor, no tamanho. Então, sempre optar pelo orgânico por ser uma opção mais saudável. E aqui, nessa imagem também trazida da internet, ela mostra como alguns resíduos agrotóxicos nos alimentos. De todas as... Viu? A gente vê todas aquelas exigências, né, que existe do orgânico. Então, eu acho que a gente comprar deles vai estar ajudando até incentivando eles, né, porque é bastante exigência, né, para eles. E por isso o preço também, né? Sim. E tem que ter mais cuidado também. Aqui na imagem mostra que o pimentão ele tem mais resíduo de agrotóxico e a batata é a que tem menos resíduo de agrotóxico. E na imagem diz que os efeitos à saúde são cumulativos e a longo prazo, como problemas no sistema nervoso, câncer, alterações fetais, e que para se proteger é importante sempre estar higienizando os alimentos, né? Então, se você vai consumir um alimento que sabe que tem agrotóxico, sempre está higienizando bem esse alimento para poder estar diminuindo um pouco, né, desse efeito que ele faz no nosso organismo. Muito obrigada, gente. Eu deixo aqui o contato do nosso e-mail, meu, do Magno, da Letícia. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato pelo WhatsApp. Também podem estar falando agora aqui, abrindo o chat. Tá trazendo alguma experiência, alguma pergunta, podem estar falando. Aqui temos algumas referências que nós usamos para esse material. E era essa a minha fala. Espero ter ajudado vocês. Bom, pessoal, não chegamos a estourar o tempo, algum comentário? Né? O tempo seria até as 9, né? Mas aí a gente conseguiu, tá ali no laço, graças a Deus, já deu tudo certinho. Deixar vocês cientes que amanhã teremos o nosso segundo dia, que será com a Letícia, tá? A Letícia vai trazer sobre os agrotóxicos para a gente, tá?
Ficamos muito, mas muito honrados e muito felizes por vocês todos estarem aqui conosco. Esperamos vocês amanhã e no último dia com o nosso convidado especial também. Será enviado por e-mail e também no grupo, tá? Tanto o slide do mini curso quanto a atividade e os problemas de presença do pessoal que não tem e-mail institucional, a Eduarda e eu e a Letícia estaremos vendo, não precisem se preocupar, tá? Muito obrigado mesmo por todos vocês e aguardamos amanhã, não esqueçam. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de Boa todos. noite. Boa noite. E Boa qualquer noite, dúvida, boa vocês noite. podem Boa também noite. chamando. Se quiserem saber também mais Boa sobre, noite. sobre plantas que repelem alguma coisa, podem estar chamando. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, encerramos, né? E amanhã é contigo, Letícia. Tá? O que aconteceu que não deu certo o formulário? Tava vendo aqui os comentários. A gente já fala lá no grupo, tá, Letícia? Ô, Eduardo, Tá bem. tá bem? Tá bom, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.